Olá, tudo bem? Mais uma aula, mais um tema diferente. Hoje a ideia é a gente trabalhar com planejamento e controle de canteiro de obras. Se você é estudante de arquitetura ou de engenharia, qualquer uma das engenharias que possa ter habilitação profissional para trabalhar com construção civil direta ou indiretamente, e se você optar por, dentro das diversas áreas de atuação profissional, trabalhar diretamente com construção civil, certamente você vai trabalhar direto ou indiretamente com o ambiente de canteiro de obras. E trabalhar no planejamento de canteiros de obras é algo muito importante. É um ambiente de trabalho onde a gente vai desenvolver uma série de atividades, uma série de serviços de construção que precisam estar organizados para se tornarem eficientes e eficazes. E é um pouquinho disso que a gente vai abordar nesses vídeos, vão ser mais de um, seguindo a mesma lógica, né, de vídeos anteriores. São aulas curtas, 15, 20 minutos no máximo, e eu vou dividir, vou segmentar então essa aula em 3 etapas. Essa é a primeira. E a gente vai discutir então algumas coisas importantes, né, do planejamento do canteiro de obras. Para quem tiver curiosidade de se aprofundar no assunto, porque aqui a gente vai dar uma breve noção de algumas coisas, o livro de Planejamento de Canteiros de Obras e Gestão de Processos dos professores Saurim e Formoso, que fazem parte da coleção Habitare, é uma boa referência. Muitas das coisas que vão estar presentes aqui foram extraídas dessa bibliografia. E, claro, também algo que é muito importante para quem vai trabalhar com canteiro de obras é conhecer a norma regulamentadora número 18, NR18, que estabelece condições de segurança e saúde do trabalho na indústria da construção. Esses são os aspectos fundamentais que a gente tem para avaliar, né, dentro do canteiro de obras, né? Garantir segurança, saúde do trabalhador e condições de trabalho. A gente vai abordar isso também ao longo dos vídeos, então vocês vão ter a oportunidade de trabalhar um pouquinho isso junto comigo aqui. Preliminarmente, eu acho importante a gente pensar um pouquinho, né, na indústria da construção civil, né, como uma dentre muitas indústrias, e que coisas que vocês talvez já tenham ouvido falar, né, que a indústria da construção, comparativamente com outros setores industriais, pode ser considerado um setor mais atrasado, né, menos tecnológico, menos inovador, né? Isso tem mudado ao longo dos anos, mas ainda assim persiste, né, esse carimbo sobre a indústria da construção civil. E muitas vezes isso acontece em função dos baixos índices de produtividade que as obras apresentam, os elevados desperdícios que a gente tem dentro dos processos de construção civil e que geram uma quantidade de resíduos e retrabalhos muito grandes. O desempenho inferior, né, à indústria da transformação, isso é bastante claro em alguns aspectos, e a associação do baixo desempenho à baixa qualificação de mão de obra que a gente tem presente dentro da indústria da construção civil. Mas será que simplesmente jogar a culpa nesse último aspecto na mão de obra não é fazer uma simplificação, né? Será que a mão de obra por si só é capaz de elevar ou diminuir grandemente a produtividade de um canteiro de obras? A gente tem que pensar, né, e aí vale essa máxima aqui, que não adianta a gente ter uma equipe altamente qualificada, altamente treinada, e por mais competente que ela seja, ela não vai realizar a produção se as necessidades materiais, se os equipamentos, se o ambiente de trabalho não for satisfatório. E aí vem a importância da gente fazer um bom planejamento, então, justamente dessa área de trabalho, desse canteiro de obras no qual a gente vai trabalhar. Esse é um aspecto fundamental da gente pensar quando a gente vai trabalhar com planejamento de canteiro de obras. E, claro, tem alguns fatores que são importantes e que influenciam no trabalho e, consequentemente, na produtividade dessa mão de obra, né, e na produtividade da indústria da construção propriamente dita, né? O ambiente não físico, então, assim, aquilo que a gente não consegue perceber fisicamente, mas que está ali associado à movimentação, transporte, higiene. O desenho do produto, né, quais são os impedimentos ou as facilidades que o projeto da edificação que a gente está construindo me impõe.
a matéria-prima que eu selecionei para utilizar, processo e a sequência do trabalho, instalações, equipamentos, ferramentas, instrumentos, a disposição, né, do layout dessa área de trabalho, né, as ações que os trabalhadores, evidentemente, fazem e, consequentemente, o ambiente físico geral desse meu canteiro de obras. Claro que, quando a gente pensa em fazer um planejamento, não é uma tarefa fácil, né? Geralmente, os maiores vilões, os maiores empecilhos que a gente tem dentro do planejamento de um canteiro de obras estão relacionados a barreiras culturais, né? Que, às vezes, né, os gestores ou os engenheiros residentes têm quanto à questão de realizar alguma forma de planejamento, né? Os gerentes tendem a realizar as atividades, muitas vezes, baseados única e exclusivamente na experiência, né? Aquela coisa do engenheiro ou do gestor que eu sei como é que faz, eu não preciso de alguém que me diga como fazer. Objeção às alterações de práticas executadas no ambiente de canteiro também, isso é muito comum, né? Quem for trabalhar num ambiente de obra, em algum momento da sua vida vai ver alguma frase parecida com essa, né? Há 20 anos eu faço dessa forma e dá certo. Mas ele faz por tentativa e erro, por experiência, mas ele não sabe por que dá certo ou por que dá errado. E no momento que vai dar errado, ele não sabe por que deu errado. Por isso, a grande necessidade de nós, técnicos, engenheiros, arquitetos, termos o domínio da técnica, porque aí a gente entende por que dá certo e entende por que dá errado. Essa é a ideia, né? Ou seja, né, em última análise, o maior vilão do planejamento do canteiro é o improviso. Né? Eu tentar resolver as coisas de uma forma improvisada, gerando insegurança, gerando problemas de saúde, gerando problemas de produtividade. Então, eu tenho diferentes dimensões nas quais eu posso afetar negativamente um canteiro de obras pela falta de planejamento. E é isso justamente que eu tenho que, de alguma forma, evitar. Bom, por definição, um canteiro de obras, um ambiente de um canteiro de obras, onde a gente vai trabalhar lá na fabricação de um edifício, né, na fabricação de uma residência, de um comércio, seja lá do que for, é uma área de trabalho fixa ou temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e execução para uma obra. Né? E juntamente com isso, eu posso pensar que eu estou trabalhando com um conjunto de áreas destinadas à execução e apoio dos trabalhos da indústria da construção, dividindo isso em áreas operacionais e áreas de vivência. Esse conceito vai ser super importante e você que é estudante, que está me vendo aqui nesse vídeo, acho que é importante gravar essa diferença. Né? Um canteiro de obras tem dois grandes grupos que exigem a minha preocupação, né? Que são justamente as áreas operacionais e que são justamente as áreas de vivência. A gente vai desenvolver um pouquinho esse conceito, a gente vai trabalhar com isso ao longo aqui da apresentação. Além disso, né, tem algumas coisas importantes, né? Quando eu trabalho com o planejamento de um canteiro de obras, eu minimizo perdas, né, e retrabalhos por deficiências de layout desse meu canteiro, por exemplo. Eu minimizo interferências, né, causadas por problemas de logística, de mão de obra e de materiais. Né? E também um conceito que é bastante importante para quem vai trabalhar com gestão, né? Eu vou reduzir atividades que não agregam valor, né? Atividades que não precisariam existir, não precisariam estar ali, porque elas não agregam valor ao meu produto. Essa é a ideia. O objetivo de trabalhar com um canteiro de obras, né? Ou melhor, né? Mais especificamente, planejar o layout de um canteiro é obter a melhor utilização do espaço disponível. Espaço esse que vai variar muito em função do tipo de obra que eu tenho, do espaço físico, do tipo de terreno que eu tenho. Locando ou arranjando operários, materiais, equipamentos, de forma que eu, com isso, crie condições propícias justamente para ter processos mais eficientes. Né? Mudando o sequenciamento de atividades, reduzindo distâncias de transporte, tempos de deslocamento de funcionários, dentre outras atividades. Tudo isso vai ser importante, então, nesse meu planejamento. Em outras palavras, né, quando eu estou trabalhando com planejamento de canteiro de obras, eu tenho que estar focado em dois aspectos. Planejar corretamente o layout, né, o espaço físico, onde os serviços de construção vão estar acontecendo, e como que eu organizo a logística desses serviços, a logística de suporte a estes serviços de construção, de transformação que estão acontecendo dentro do meu canteiro de obras. Isso é fundamental para que eu possa
ter qualidade, né, no meu projeto de canteiro de obras. Isso é fundamental para que eu consiga, de fato, produzir um canteiro de obras que seja eficiente, que funcione bem. Dentro dessa ideia, eu vou trabalhar então com um planejamento do layout, né, onde eu vou definir o espaço físico, o arranjo físico de trabalhadores, materiais, equipamentos, onde vão ficar as baias de cimento, areia, onde vai ficar refeitório, né, onde vai ficar vestiário, onde vai ser o almoxarifado do meu canteiro de obras. E, concomitantemente a isso, eu vou trabalhar no planejamento logístico, né? Quais são as condições de infraestrutura de transporte, segurança e de produção que esse canteiro fornece aos meus funcionários e as atividades que eu planejei ali na minha programação de obra ao longo das semanas, dos meses, né? No meu planejamento de curto, médio e longo prazo. Para isso, claro, eu tenho que, então, planejar o espaço em função do terreno que eu tiver disponível e do tipo de obra que eu tenho a executar. Eu acabei de falar isso, né, que varia muito, né, as condições de organização do canteiro de obras em função da tecnologia construtiva que eu estou empregando e do espaço físico real que eu tenho dentro de um terreno. Aqui eu vou mostrar alguns exemplos, assim, são exemplos meramente didáticos, né? Assim, vocês vão ver que é só para dar uma visão geral para quem está tomando contato com esse conceito pela primeira vez. Mas é importante a gente notar que quando a gente vai planejar um canteiro, a gente tem uma série de restrições, muitas vezes, que esse canteiro me impõe. Né? Se eu pegar, por exemplo, o caso de uma alvenaria estrutural, um edifício em alvenaria estrutural, dentro de um terreno, eu tenho a linha aqui cheia como limite do terreno e aqui a projeção da edificação, aqui eu tenho o posto do elevador e aqui, hipoteticamente, umas distâncias ali do afastamento da projeção do edifício em relação ao limite do terreno. Eu vou ter que locar ali, né, todas as áreas de vivência e as áreas de produção. Né? Isso é uma decisão que eu tenho que tomar. Uma coisa legal, né, que eu falo para os meus alunos em sala de aula, quando eu estou ministrando essa aula presencial, é que nunca é uma única solução certa. Né? Tem várias formas de montar um layout de um canteiro de obras, né, de maneira satisfatória e que eu vou ter ali, né, fazendo um trade-off, né, fazendo uma análise de perdas e ganhos, do que vale mais a pena, o que eu ganho mais, né, ao alocar um espaço num determinado local da minha obra. Então, não existe certo e errado. Existe aquilo que é mais adequado e menos adequado à configuração de um canteiro de obras. Por exemplo, né, num terreno como esse, vocês estão vendo que a rua está passando aqui embaixo, então aqui é a frente do meu terreno, né, eu tenho que locar, por exemplo, a entrada de caminhões, o acesso. Né, eu vou ter um tapume e vou ter que colocar um acesso ali. Onde será que é melhor? Né? Bom, teoricamente, aqui, né, onde eu tenho uma área de circulação maior, talvez seja mais interessante eu colocar o acesso aqui, porque justamente eu vou conseguir, né, com isso, né, botando acesso aqui nesse lado à direita e não à esquerda, né, ter o acesso, por exemplo, de um caminhão para poder fazer descarga de material, né? Coisa que talvez eu não conseguisse no outro lado, porque o caminhão não conseguiria passar ali naquele espaço útil disponível. Então, talvez vale mais a pena colocar o acesso para aquele lado. A área de produção de argamassa, por exemplo, eu vou ter que botar a central de produção de argamassa num local e, preferencialmente, se o terreno me propicia isso, as baias de brita, areia, cimento, né, tem que ficar próximas desses locais, porque aí eu evito, né, ter que transportar esse material pelo terreno de forma a ter perdas ou mesmo ter desperdício de tempo, né, nesse processo de circulação. Então, por exemplo, uma alternativa seria alocar a central de argamassa e as baias de cimento e areia e brita no fundo da minha obra. Mas isso ia exigir justamente que eu tivesse que ter acesso, né? Que o meu caminhão ali, que chegasse com brita, com areia, chegasse até o fundo da minha obra, fizesse a descarga desses materiais. E aí, claro, né, com isso eu ganharia espaço ali na frente do meu terreno para colocar áreas de vivência, né? Vestiário, banheiro, almoxarifado, uma guarita de entrada, né?
Mas, por outro lado, né, se eu colocar, por exemplo, o meu elevador de obra aqui próximo do posto do elevador, ou se eu utilizar o posto do elevador, né, para fazer a elevação vertical dos meus materiais, bom, eu já tenho todo um trajeto aqui de circulação que é maior do que se, por exemplo, eu colocasse a central de argamassa, né, e os meus depósitos de areia e brita mais próximos à entrada. Eu diminuiria a circulação de entrada e saída de caminhões por dentro do terreno, eu diminuiria a distância a ser percorrida depois da argamassa pronta, né, ali entre a central e o elevador de obra, né, a cremalheira, se eu colocasse aqui. Mas, por outro lado, eu estaria perdendo um espaço aqui na minha entrada da obra que serviria, talvez, para locação de outros elementos, como vestiários, como, né, banheiros, como o escritório da obra. Então, é sempre difícil de gerenciar essas questões, né? Nos vídeos subsequentes, eu vou mostrar outras situações, né, onde a gente vai ver onde é melhor locar cada um desses elementos. Aqui eu estou dando só um exemplo geral, mas vocês já começam a perceber que a tomada de decisão não é fácil. Onde eu ganho de um lado, eu perco de outro. Então, eu tenho que tentar verificar, dentre todos os fatores que existem ali dentro do meu canteiro, onde vale mais a pena eu investir, onde vale mais a pena justamente eu otimizar o uso desse espaço. Então, por exemplo, um almoxarifado, ele vai ficar mais próximo da entrada da obra. Bom, aí eu não tenho que ter tanta circulação, né, ao longo do canteiro, é uma alternativa. Se eu vou, por exemplo, trabalhar com uma obra de alvenaria estrutural, né, uma obra de alvenaria estrutural, eu vou receber os blocos talvez paletizados, então vale muito mais a pena do que ter um estoque intermediário, né, ter um estoque no térreo do meu terreno, né, onde eu vou receber todos esses pallets, já ter daqui a pouco uma logística para que quando esses pallets chegarem e tendo condições de fazer a elevação vertical, né, se eu tiver uma grua na obra ou se eu tiver condições de levar pelo elevador, né, da obra, né, eu colocar esses pallets já nos seus postos de trabalho, né, no andar onde vai ser executada, né, a parede de alvenaria estrutural. É uma alternativa também. Com isso, eu uso a própria projeção da edificação e mantenho livre o espaço aqui no entorno do térreo para outras atividades ou para outros depósitos, né? Mas isso aqui é tão complexo, né? Porque isso é apenas um exemplo, né? Mas à medida que eu vou aumentando a complexidade do meu canteiro, eu começo a ter outras coisas, né? O refeitório, o vestiário, o banheiro, o escritório de obra, a grua, né? Todos esses elementos têm que ser pensados e ser dispostos dentro desse terreno. E isso nem sempre vai ser alguma coisa fácil de fazer, né? E depende muito do tamanho total, né? Se eu tenho um terreno amplo ou se eu tenho um terreno mais restritivo, né, em termos de espaço, isso vai exigir de mim, como engenheiro, como arquiteto, como gestor desse espaço, um bom planejamento. E aí, vale a pena lembrar, eu tenho que ter muita atenção nos fluxos, né? Então, mais do que isso, né, quando eu coloco lá, quando eu tenho um depósito de aço, quando eu tenho um depósito de tijolos, quando eu tenho um depósito de areia e brita, né, eu tenho entrada da minha obra aqui, bom, ok, isso aqui eu vou ter os fluxos de transporte de materiais, que eu tenho que planejar dentro do espaço do meu canteiro. E eu também vou ter os fluxos de produção. Aqui está a minha embaixo, né, desse local está a minha betoneira, está o meu depósito de cimento. Eu vou produzir argamassa, eu vou produzir concreto e eu vou ter os fluxos de transporte do material para as áreas de produção, né? Será que eles estão idealmente demarcados? Será que eles têm algum tipo de interferência? Tudo isso é importante, né, quando a gente vai fazer esse planejamento dessas áreas e, consequentemente, o planejamento desses fluxos, né? Então, vale para qualquer tipo de obra, né? Se eu tenho um canteiro lá que tem uma disposição das áreas de vivência, tem uma disposição aqui de um espaço central, ótimo, né? Se eu tenho possibilidade de fazer as baias fechadas, protegidas, ou elas vão ficar expostas a intempéries, tudo isso eu tenho que levar em conta dentro, claro, né, do que especifica as normas técnicas, a NR18, as condições de segurança do trabalho, que a gente vai abordar na sequência dos vídeos aqui dessas aulas. E, claro, essa complexidade vai aumentando à medida que aumenta a complexidade
da edificação. Então, pega, por exemplo, aqui a planta baixa de um edifício de múltiplos pavimentos, né? Eu tenho um edifício cuja projeção dos andares superiores está delineada aqui. Eu tenho aqui uma área sobre pilotis, então, né, uma área com pé direito duplo. Aqui a projeção dos andares superiores, depois também. Aqui eu tenho os pilares da minha edificação e o pontilhado aqui menorzinho é onde depois vão ter as paredes. Bom, na fase de estrutura, eu tenho toda essa área livre aqui para circular, eu tenho essa área livre para usar como estoque de materiais, né? Então, no início da minha obra, eu tenho um canteiro, né, que vai ter mais espaço. Isso é uma coisa importante também, eu pensar que dentro desse planejamento do canteiro de obras, né, em algumas situações eu vou ter que fazer mudanças de layout desse canteiro em função das etapas de construção da minha edificação. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho uma área totalmente livre para locar vários elementos aqui. Depois, quando eu tiver a alvenaria no térreo, bom, em algum momento essa alvenaria vai ser um impeditivo para a circulação. Eu vou ter que tomar decisão se eu quero fazer essa alvenaria só no fim da obra ou se eu preciso fazer ela numa fase intermediária da obra, se eu vou poder deixar algumas paredes para trás para manter alguma circulação em relação a esse fundo do terreno que eventualmente eu estou usando para fazer depósito de materiais, que eu estou usando como vestiário para montar os vestiários, para montar os refeitórios da minha obra. Então, eu tenho que cuidar essa questão também. E também depois, lá numa fase final da obra, quando eu já tiver uma quantidade de serviços bem menor, bom, aí menos espaço vai ser necessário, mas eu vou ter que tomar alguns cuidados. Sei lá, já estou fazendo ajardinamento aqui do fundo, já instalei piscina, já tem... Bom, essa é uma área que eu não posso deixar circular sob pena de começar a degradar aquilo que eu construí, né? E aí já começa a ter mais restrições, eu já tenho que fazer um ajuste fino, né, desses locais de circulação. Tudo isso tem que ser levado em conta, né, quando eu penso num projeto de um layout de canteiro. Então, vocês conseguem perceber que a complexidade é grande. E justamente nesse vídeo inicial, eu quis mostrar esses conceitos importantes, porque nos próximos vídeos eu vou dar alguns exemplos, eu vou falar a respeito de como que eu faço o planejamento, como é que eu posso fazer um checklist do que é importante. Vou dar alguns exemplos, vou fazer alguns registros fotográficos para vocês de canteiros de obras, de boas práticas e más práticas, e espero que vocês aproveitem, né? A minha ideia inicial, então, era essa é a nossa primeira aula de planejamento e controle de canteiros de obras. Espero que tenha sido útil, e lembrando que esse é um vídeo que dá uma ideia geral, né? Se vocês quiserem mais, vamos estudar, vamos buscar informação, vamos buscar conhecimento para incrementar, né, aquilo que a gente sabe para poder atuar bem como profissional depois. Tá bom, gente? Por hora agradeço vocês, né? Eu acho que era isso. Fico feliz e até a próxima.